A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui é o evangelista Juninho Espírito Santo. Estamos aí com uma nova lição, a lição juvenis, agora com o número 1, falando a respeito do que é um líder. Daí está até perguntando aqui, o tema dessa lição é o que é um líder? E são vários tópicos que nós vamos trabalhar nesse trimestre, terminando com o último, vai ser eu, um líder. Mas o primeiro, nós estamos falando a respeito aqui, o que é um líder. Antes eu queria mandar um abraço a todos aí, obrigado por tudo que vocês têm feito, e dá uma olhadinha também no meu vídeo que eu fiz, tem alguns vídeos que eu faço, que não é da Escola Bíblica Dominical, e tem um vídeo lá falando sobre Espiritismo, é bem interessante você estudar um pouco aquela lição que está lá, esse vídeo, o anterior é esse, sobre Espiritismo, dá uma olhadinha. Mas hoje, falando a respeito do que é um líder, o texto aqui fala assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente e pôs-te como rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. Segundo Crônicas, capítulo de número 9 e versículo de número 8. Esse é o texto inicial aqui, o texto que está no começo dessa lição, que com certeza essa lição vai ser bênção para a tua vida, tenho certeza absoluta disso. Esse texto aqui, ele fala a respeito de Salomão, e essa lição coloca algumas questões aqui a respeito de Salomão também. É claro que quando nós falamos de um líder, temos que pegar como base os líderes que existiram, que estão na Bíblia Sagrada. Mas procura-se líderes. Procura-se líderes que queiram fazer a obra do Senhor verdadeiramente. Líderes que queiram fazer com amor a obra do Senhor. Vamos lá com sintetizando a lição. O exercício da liderança é uma das questões mais relevantes da sociedade atual. Enquanto há uma enorme lacuna de líderes no mundo contemporâneo, a Bíblia está repleta de inspiradores exemplos de lideranças bem-sucedidas. Na presente lição, estudaremos sobre o início da liderança de Salomão e o seu exemplo para, ao final, extrairmos os princípios gerais de um modelo bíblico de liderança. Então, o sintetizando a lição vai falar a respeito disso, procurando líderes, falando de líderes que aqui o mundo tem procurado líderes contemporâneos aqui, o mundo contemporâneo, e tem sido difícil encontrar líderes aqui. Líder, ele é alguém que, por exemplo, eu vi esses dias no Facebook algo aqui que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é algo que eu preciso até comentar aqui. O Mandela. Mandela, todo mundo sabe a história dele, da África, que ficou muitos anos preso, não me recordo agora quanto tempo, mas muitos anos preso. E o Mandela, quando saiu da prisão, o que ele fez? A primeira coisa do apartheid. O que ele fez? Que tinha aquela briga de negros com brancos e tal. Ele ficou anos preso. Quando ele saiu de lá, ele pediu para quê? Pediu para que o povo tivesse paz. Isso é um bom exemplo de líder. Nós vemos hoje líderes que nem presos estão, e você vai me entender o que eu estou falando, e já pedem para o povo ir para a rua brigar e discutir e defender. Isso é liderança? Com certeza isso não é liderança. Uma liderança verdadeira não é. Uma liderança verdadeira, nós como cristãos, eu só posso falar de liderança, no respeito, coloca esse nome aqui, ó, Jesus na frente. Colocou esse nome, esse é o verdadeiro líder, mas nós vamos tratar sobre esse assunto no decorrer das lições de Escola Bíblica Dominical. Hoje está falando sobre o que é um líder. E nós vamos falar com vocês aqui. Ó. Diante das crises contemporâneas em que vivemos, econômica, social, moral e espiritual, uma das mais graves é a crise de liderança. O mundo carece de líderes, isto é,
pessoas que inspirem outras a construírem um mundo melhor. O líder, assim compreendido, é a pessoa vocacionada por Deus para descobrir, potencializar e reconhecer os dons e os talentos individuais do grupo que ele participa. Eu me lembrei do líder agora, embora a lição vai falar de Salomão, mas podemos aqui, como é uma aula, é uma videoaula, podemos dizer assim, é uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 1, que ainda vai ser estudada no dia 3 de abril. Podemos lembrar aqui de José, um grande líder. José é tão líder que o que ele fez? Ele ficou, Deus falou com ele teve aquele sonho, foram 7 anos que iria ser de uma grande prosperidade, de bênçãos, e depois teria 7 anos de fome. A liderança dele foi o seguinte, que nesses 7 anos de fartura, ele juntou tudo em celeiros, para que nos 7 anos de fome, eles tivessem os alimentos para passar por essa fome com alimentos. Não iriam sofrer os danos. E o povo foi atrás lá no Egito, que lá tinha alimento. Por quê? Por causa da liderança de José. E um exemplo de um grande líder também de José, podemos observar ali, que no momento que ele tinha o poder sobre as mãos dele, que Faraó passou para ele, ele só ficava abaixo do Faraó, ele tinha todo o poder. O que ele fez com os irmãos dele? Se vingou, destruiu? Não. Ele trouxe os irmãos dele até ele e ajudou-os. Então, isso é um exemplo de liderança também. A liderança é isso também, não haver vingança a hora que você tem o poder sobre as suas mãos, não usar desse poder para destruir os outros, mas para abençoar ainda mais, mesmo aqueles que tentaram te destruir. Então, a liderança, na verdade, meu amigo, meu irmão que está ouvindo, professores também, a liderança nós precisamos conversar muito bem a respeito disso, que a liderança, nós como líderes, por exemplo, eu sou líder do UADTB, a União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Telêmaco Borba, aqui do Paraná. Sou um líder geral do campo de Telêmaco Borba. Eu como líder, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a me entrosar e compreender os outros líderes também. E compreender quem são os meus liderados. Porque nós precisamos fazer o melhor. Se aparece algum lá que é anti o líder, eu não posso ser contra ele. Eu preciso, como líder, abraçar todos e trabalhar com todos, mesmo que gostem de mim ou não. A liderança verdadeira é esse tipo de coisa aqui. Então você que é líder aí, você que exerce liderança, exerça muito bem essa liderança. Tá? Exerça a liderança muito bem, porque Deus tem chamado você. E se Deus chamou, vamos lá, vamos liderar. Então, essa lição aqui, só lembrando para você, vou mostrar a capa novamente para você. É essa capa aqui, ó. Capa de lição da Escola Dominical, a lição juvenis. E lembrando que é a lição nova, e nós precisamos dessa lição nova, trabalhar muito bem com ela. Vamos lá. A aula vai começar, tá? Sintetizando, falando aqui de líderes que o mundo procura, líderes que pessoas procuram, e é claro que nós sabemos em escatologia que um grande líder vai surgir, e esse líder não é da parte de Deus, e o povo vai ser enganado por ele, mas isso é aula de escatologia, não é a aula de hoje, não é a aula juvenis, escatologia, que foi para os adultos, já passou também, vocês estudaram sobre isso. Mas falando sobre esta lição juvenil aqui, eu, um líder. A aula vai começar, está escrito aqui, tem uma dinâmica aqui, mas Salomão e o grande desafio. Após a morte de Davi, recaiu sobre os ombros de Salomão uma grande responsabilidade, substituir o bondoso rei de Israel. Então veja a responsabilidade dele, substituir o bondoso rei de Israel. Davi, não bastasse o desafio de governar uma nação em ascensão, rodeada por inimigos, Salomão teria a tarefa de sair da sombra de seu pai, demonstrando que podia ser o líder certo para aquela geração, assim como foi o rei Davi para ele. Então você pode observar aqui, até tá aqui no tópico
no tópico aqui de número 1, se você observar, você pode até observar aqui no tópico de número 1, essa fala aqui a respeito de Salomão e a respeito do rei Davi. Então, o que gera? Davi, um grande líder, a expectativa do povo seria o quê? Que Davi agora não era mais o líder, que o próximo teria que ser melhor. Então o povo não entende que cada líder tem a sua forma de trabalhar. Cada líder tem o seu jeito. Alguns, eu gostei desse líder, outros, não gostei. Mas o certo é que o líder, independente da forma de trabalhar, quando ele está na direção de Deus, a forma dele liderar, ela é também respeitada e as pessoas entendem, compreendem. Vai chegar um momento que as pessoas olham e falam, poxa, foi Deus que mandou, foi Deus que trouxe essa pessoa, foi Deus que fez isso, foi Deus. E Salomão era o grande exemplo. Ele pegou um momento também que não existiam as guerras. As guerras existiram no tempo ali de Davi. Cessou os povos ao redor, não estavam em guerra. Ele pegou um reinado agora que era ali para construir um reinado de paz, um reinado maravilhoso que ocorreu por causa do seu pai Davi, Deus usando. Só que quando Salomão assumiu, ele assumiu, o povo também pôde compreender ali que Deus estava no meio dessa liderança. Por quê? Porque Salomão, como ele era alguém usado por Deus, sabiam que ele era o reinado, ele era rico, ele era sábio, tinha uma sabedoria grande, uma sabedoria que Deus estava dando para ele. Então, nós vemos aqui, o grande desafio de Salomão era substituir seu pai. E claro que substituiu. Se formos colocar na balança Salomão e Davi, é claro que cada um deles tem situações ali maravilhosas e também tem esses problemas que ocorreram também na sua liderança. Então nós olhamos que o líder perfeito mesmo era Jesus Cristo. Isso que está na minha camiseta aqui. Esse era o líder perfeito. Agora, os outros tiveram suas lideranças também usados por Deus e fizeram grandes coisas. Daí nós olhamos aqui, logo em seguida, ele fala de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e versículo 36, que vai dizer bem assim. Eu vou ler até o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Daí, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejam-vos, pois, notórios, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, quando fala aqui que ele viu a corrupção, ele viu a morte também. Grande líder, passou pela morte e um dia vai ressuscitar também, rei Davi. Salomão, mesma coisa também. Salomão assumiu depois de Davi. E daí nós lemos aqui: assim como Salomão, talvez você esteja cheio de dúvidas quanto ao futuro, sentindo a necessidade de se autoafirmar para deixar de ser conhecido como filho da irmã, filho do Senhor. Se isso é verdade, o que fazer então? Então, alguns, às vezes, filhos de pastores, até a gente sempre comenta, e livros também falam a respeito, que sofre, filho do pastor sofre por quê? Porque ele não tem nome, geralmente. O filho do pastor. É a esposa do pastor. O filho do líder tal. A filha do líder tal, a esposa do líder tal. E não tem nome. Alguns filhos não entendem essa situação e acabam se constrangendo. Poxa, eu não tenho nome, eu só sou o filho do irmão tal, ou o filho do pastor tal. Não entendem isso. Salomão, eu não vejo escrito que ele teve essa preocupação, mas com certeza, nós podemos entender, ou quase certeza, se não está escrito, não podemos ter tanta certeza, mas que Salomão também passava por essa dificuldade. Por quê? Filho do rei Davi. Mas Salomão foi um homem muito inteligente, uma sabedoria que Deus passou para ele. Salomão foi adorar ao Senhor, está escrito em 1 Reis 3 e 4, e Deus graciosamente manifestou-se a ele e o abençoou de uma maneira única. Não se afaste de Deus em tempos de dúvidas e crises.
nestes momentos você deve buscá-lo intensamente. Então, o que aconteceu com o rei Salomão? Quando buscou a Deus, Deus se manifestou para ele. A glória de Deus se manifestou. Ele buscou a Deus e Deus respondeu para ele. Então você que está começando uma liderança, ou você que é um adolescente ainda, ou você que é um jovem e já está numa liderança, vai aos pés de Jesus. Vai aos pés do Senhor e Ele vai responder e vai abençoar a tua liderança. Então, o grande desafio, eu creio aqui, nosso grande desafio precisa ser adorar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus. Quando nós vivemos no mundo, claro, mas quando nós não aceitamos a Jesus, o que acontece? Nós que não aceitamos a Jesus, no início, tudo que nós fazemos, se for alguma coisa dentro da política ou dentro de qualquer área, fazemos para quê? Para a nossa glória. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, entendemos que a nossa vida tem que ser para a glória dele. Então tudo que eu faço, Deus abençoou lá o Juninho, Deus abençoou o retiro que a gente gosta muito de fazer, o retiro do Juninho. Retiro do Juninho, não, glória a Deus, é Deus. Então todas as bênçãos que acontecem na minha vida, ela não pode ser um status meu. Nós vivemos em dias que as pessoas querem ser líderes para ter um status dentro da igreja. Não entendem que a liderança que Deus nos dá é para a honra e para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado. Então, quando nós falamos do tema aqui dessa lição, o que é um líder é aquele que tem amor pelas ovelhas que ele está cuidando, aquele que ajuda a curar as feridas, a passar o remédio para curar essas feridas, aquele que se preocupa com o bem-estar das suas ovelhas, aquele que se dedica para as suas ovelhas. Um líder, ele precisa, na verdade, ter uma dedicação total pelas ovelhas dele. Se ele for pastor, se ele for um líder, também pode se dizer ovelhas. Ele tem que se dedicar ao máximo. Por quê? Porque é algo que Deus entregou na mão dele. Pessoas não são objetos, pessoas têm alma, pessoas têm sentimentos. E elas precisam de um líder para conduzi-las, para indicar o caminho. Para mostrar, aqui está certo, é desse jeito mesmo, é dessa forma mesmo, ora mais, busca mais. Liderar é isso. O grande desafio de Salomão, está dizendo aqui, seria ter esse relacionamento com Deus. Porque aqui está, o novo rei precisava aprofundar seu relacionamento com Deus. E com certeza Deus visitou ele, nós lemos esse texto. Deus respondeu para ele, né, até aquele texto bem conhecido, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, assim por diante que fala aqui em Crônicas. Deus respondeu para ele. Se o povo se humilhar, se o povo chegar a pecar, não, mas eu vou perdoar se o povo se humilhar. Então, ele estava tendo um grande relacionamento com Deus. Começou muito bem. Então, o tópico 1, liderar é ser capaz de mobilizar os potenciais pessoais e coletivos rumo a um bem maior. Então, tem muita gente querendo ser líder, mas nem todos conseguem ter essa liderança, exercer. Para exercer uma boa liderança, o Senhor, o nosso Deus, precisa estar na frente disso. Então, primeiro desafio de Salomão, mas também o nosso primeiro desafio aqui, o grande desafio nosso, é ter um relacionamento com Deus. Líder que se diz líder sem relacionamento com Deus, acontece tudo que você vê de alguns que se dizem líderes, mas lidera para fazer briga, para levar o povo na rua para brigar, para esse tipo de coisa que nós vemos, que é o exemplo que eu dei para você de Mandela, sai de lá e pede para o povo paz. Outros líderes aí, o Brasil tem enfrentado muito isso, saem, nem foram presos e já começam a fazer uma guerrilha. Então, tem uma diferença de líder aí. 2. Salomão e um maravilhoso sonho. A Bíblia chama de sonho, mas sem dúvida, aquele não foi um sonho qualquer. Assim como aconteceu com várias pessoas na trajetória do plano de Deus registrado nas Sagradas Escrituras, José, filho de Jacó, o soldado midianita, José que eu citei agora de pouco, José, esposa de Maria, tal experiência era uma poderosa revelação de Deus.
o Senhor apresentou-se a Salomão e ofereceu-lhe o benefício que ele quisesse diante de tantas necessidades materiais. Ele podia pedir um monte de coisa, né? Como hoje o pessoal aí da prosperidade tem trabalhado, quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas não. Diz aqui, esta pergunta deixaria muitas pessoas confusas e indecisas. O filho de Davi, que é Salomão, contudo tinha um coração de líder. Seu pedido a Deus não foi egoísta, não visava o benefício próprio, e sim o bem-estar de todo Israel. Ele pediu um coração sábio para discernir entre o bem e o mal e assim julgar prudentemente as causas. O que nós entendemos com isso? Que Salomão tinha temor a Deus. Então isso é um temor. Se você pega uma liderança e você não tem temor a Deus, trata as pessoas como objeto, como eu falei. Agora, se você pega uma liderança para liderar e você tem temor a Deus, aí passa a ser diferente, porque você tem temor. Você sabe que aquilo que você está cuidando, aquelas pessoas que você está cuidando, alguém morreu na cruz, derramou o sangue por elas. Então não é brincadeira liderar. Não é status também ter cargos. Então tem que prestar muita atenção nisso. Tem mais aqui. Então o rei pediu um coração. A súplica de Salomão agradou tanto ao Senhor que ele não foi apenas beneficiado com sabedoria para liderar o povo, mas igualmente com riqueza e glória inigualáveis. Então a pergunta aqui do comentarista: se fosse você, o que pediria ao Senhor? Então pense aí, o que você pediria? Algo para você ou algo para aquelas pessoas que você lidera? Liderar é reconhecer-se como veículo de bênção de Deus para os outros, de tal modo que a liderança exercida segundo a vontade de Deus não tem fim em si mesma, mas sempre serve ao próximo, apontando o caminho para Jesus Cristo. Então, servir as pessoas, isso é liderar. Liderar não é obrigar os outros, brigar com os outros. Liderar é: vamos para lugar, vamos evangelizar, vamos fazer isso, vamos orar, vamos buscar, vamos liderar. 3. Aprendendo a iniciar uma liderança com Salomão. Salomão não se aproveitou da oportunidade de liderar o povo para apresentar diante de Deus como um rei todo-poderoso. Pelo contrário, ele se define como um menino pequeno. Então ele desceu, se humilhou perante os pés do Senhor. Então, liderar não é, agora eu mando, eu que comando tudo aqui e tal. Não, liderar é servir ao Senhor. Então, ele aqui, em 1 Reis capítulo 3, versículo 7, ele colocou que é alguém carente da graça de Deus. Então, essa foi a ideia da liderança de Salomão aqui. Se pretender um dia ser um grande líder na igreja, em sua família, em seu emprego e na sociedade, você precisa entender que vem de Deus toda a sabedoria, inteligência, estratégia. Então, tudo vem de Deus. Eu fiz um curso de liderança, não tem problema você fazer, tá? Mas não adianta. Se não tiver a assinatura de Deus, aval do Senhor, de nada adianta a liderança. Grandes líderes reconhecem suas limitações e procuram as fontes possíveis para corrigi-las e superá-las. Tá? Então, é entender que nós temos limites, temos medo também. Entender que nós temos momentos que, opa, vou parar por aqui, vou dar marcha ré, vou frear, vou parar aqui. É isso também, liderança. É entender que nós não fazemos nada sem o Senhor. Precisamos de Deus. Precisamos em todo momento. Se nossa liderança tem como o Senhor o principal ali, com certeza vamos ser abençoados. Se a nossa liderança nós deixamos Deus de lado, pronto. Não teremos sucesso na liderança. Então, ser líder requer entender que não fazemos nada sem o Senhor. Dependentes, como diz o nome do meu canal, dependentes de Cristo. Tem que ter total dependência. Então, é impossível liderar outros sem, em primeiro lugar, liderar a si mesmo. Liderar a nossa raiva, liderar o nosso estresse, liderar o nosso
indignação, liderar a nossa... tanta coisa, né? Que nós temos que às vezes falar, opa, para aí, Juninho, calma, respira, conta de 10, Jesus, me ajuda. É assim, liderando. Não é fácil. 4. Liderança como a manifestação do reino de Deus nesse tempo. Depois de um tão maravilhoso sonho, o que fazer? Salomão mais uma vez adorou ao Senhor e além disso festejou com seus servos pelas poderosas palavras que Deus lhes revelou. Então ele acreditava e adorava a Deus, que sabia que era Deus que estava no comando. Então, o que esperar a partir dali? Grandes questões filosóficas a serem resolvidas ou problemas macroeconômicos para serem solucionados ou dedicado à construção de acordos políticos? Bem, não foi nada disso que inicialmente desafiou o homem mais sábio de todo Israel. Em 1 Reis 3,16, aqui tem a clássica narrativa das duas mulheres e do bebê vivo. Ambas reivindicavam a maternidade da criança. Ambos eram prostitutas, diz aqui, não haviam testemunhas, muito menos depoimento pessoal delas. Era levado em crédito em virtude de suas condições sociais. Salomão poderia mandar as duas embora sem sequer atendê-las. Mas o coração do verdadeiro líder arde por justiça e equidade, assim como o coração de Deus. Sabiamente o rei Salomão, ele discerniu a mãe verdadeira da mãe falsa. Por quê? Chegou as duas mães e ele falou, tá bom, vamos resolver a situação. As duas dizem ser as mães dessa criança? Sim. Então vamos dividir no meio, cada uma com uma parte da criança. O que aconteceu? A mãe que não era verdadeira, realmente, vamos dividir. A mãe verdadeira falou, não. Então, pode ficar com a criança. Salomão entendeu que ela era a mãe. Porque a Bíblia fala de mãe. Pode até a mãe esquecer, o Senhor não vai esquecer da criança. Mas quando a Bíblia fala que pode ter a mãe esquecer, é porque dificilmente a mãe esquece. Pode acontecer. Mas ali, ele observou que a mãe verdadeira preferia ficar sem a criança, mas com a criança viva porque ela amava aquela criança. E Salomão discerniu isso. A mãe verdadeira da mãe falsa. Então, quem que deu esse discernimento para Salomão? Deus. Deus dá discernimento. Então você, líder que está me ouvindo, está fazendo para Deus? Continua. Está fazendo para o homem? Pare. Está fazendo para ser visto pelos outros? Então para com isso. Mas está fazendo primeiramente para agradar a Deus? Primeiro Deus, unicamente Deus? Continue liderando. Está difícil, está complicado, está levando pancada? Fazer o que? Faz parte. Neemias, quando eu construía a reconstrução lá dos muros, tanta pancada que ele levou, uma das mãos trabalhando, outra mão vigiando, cuidando, mas estava ali. O que nós entendemos com isso? Que não dá para parar a obra. Eu vou parar porque estão me massacrando, vou parar porque tem dor de cotovelo de mim e estão me detonando. Não, não para. Continua fazendo a obra do Senhor. Tá? Líder é líder. E Deus tem chamado você para uma liderança? Então, não para. Essa é a aula de hoje, porque é só uma introdução. A próxima aula fala a liderança do Antigo Testamento, mas o nosso tempo é curtinho, tem um tempo para encerrar. Falta menos de 1 minuto, né, Matheus? Matheus Felipe que está comigo hoje, e com certeza o André Betim que depois vai postar para mim. Mas isso daí, pessoal, líder é líder. Que você seja abençoado, seja um líder mesmo, coloca Deus na frente, Ele vai cuidar de você, tá? As pessoas podem não compreender você, mas se você está fazendo para o Senhor, você vai ser abençoado. A paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Dá um like lá, tá? Dá um like, me ajuda lá. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida.